Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o livro Donas Mineiras do Período Colonial de Maria Beatriz Niza da Silva, publicado pela editora Unesp. Esse livro me chama a atenção justamente pelo fato de que há vários relatos do período colonial, ou seja, o período anterior à independência, e que são muito interessantes para que nós possamos compreender o contexto das mulheres especificamente nesse período. É uma obra que reúne aqui vários documentos, que reúne uma pesquisa intensa feita pela Maria Beatriz, né, justamente pelo fato de que ela observou que a historiografia do Brasil, especialmente do período da colônia, né, do período colonial, ela foca nas mulheres que são menos favorecidas, no caso, as mulheres que eram escravas, mulheres que eram de baixa renda, etc. E ela percebeu então que as mulheres que eram da nobreza, as mulheres que tinham posses, e de famílias ricas estavam sendo ignorados nas pesquisas. Então ela decide inaugurar essa pesquisa das mulheres poderosas, das mulheres de terras, especialmente em Minas Gerais. Então por isso essa obra ela é muito interessante. Ela trata do período em que as mulheres ainda não tinham condições de defender suas posses propriamente com direitos como nós temos atualmente. Naquela época, a situação jurídica da mulher era bem mais complexa do que é atualmente, né? Bem menos favorável. E aqui ela vai apresentar várias situações em que mulheres tiveram que lutar verdadeiramente para manter as suas posses, seja contra maridos ambiciosos ou contra fontes externas poderosas que não fossem da sua família. Então é bem interessante para entender esse contexto da nossa história, da história do Brasil. E aqui na contracapa é dito o seguinte: esse livro é um abrangente estudo sobre as mulheres brancas de condição nobre na sociedade mineira setecentista, a partir da investigação de preciosa documentação preservada no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa e no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. A obra aproxima o leitor contemporâneo da riqueza desses documentos e possibilita um mergulho na complexidade das histórias escondidas por trás das figuras silenciosas das donas mineiras. E a autora aqui, a Maria Beatriz Niza da Silva, ela é de origem portuguesa, né? Nasceu em Lisboa, é professora titular aposentada de Teoria e Metodologia da História na Universidade de São Paulo, a USP, e publicou pela editora Unesp vários livros. Então, é uma obra aqui muito interessante para compreender esse período colonial e compreender as várias características, a vida da mulher que tinha posses, da mulher nobre. E é interessante que nessa mesma obra há um relato justamente de alguns familiares meus, né, da minha família, que é relatada a história do meu tio heptavô, né, ou seja, o tio de sétima geração. Ele é irmão da minha heptavó, né? E aqui é interessante que ele é um vilão da história, né? E eu vou relatar para vocês aqui o capítulo. Está aqui o capítulo 6, Lutando por Seus Bens, onde é uma história fascinante que demonstra o quanto que as mulheres sofriam naquele período e o quanto que era complexo essa situação de ter posses e ao mesmo tempo ser uma mulher nesse período. Então eu vou ler para vocês aqui esse relato dessa história, uma história bem triste, mas que aconteceu e que o meu tio heptavô foi o vilão da história, né? E vou ler para vocês aqui o capítulo. Começa na página 61 do livro. Lutando por seus bens. Quando possuíam um patrimônio considerável, as donas sabiam muito bem lutar contra maridos aproveitadores e dilapidadores de fortunas, como se pode ver por uma petição ao príncipe regente Dom João, em 1802, encaminhada por Dona Ana Joaquina de Santo André, moradora do distrito de São Romão, fundos dos sertões da capitania de Minas Gerais. Pedia justiça à coroa, já que a que tem a ver corrompida com o seu próprio cabedal, como passava a mostrar. Então, o que acontece aqui inicialmente? Ana Joaquina de Santo André, ela é descendente de Francisco Gomes Ferreira, que era irmão de Dona Maria da Cruz, que foi uma grande mulher aqui na região do norte de Minas, né, que foi uma das primeiras revoltosas que fez montins contra a coroa portuguesa por causa do aumento, né, da cobrança que a coroa fazia, e aí, sendo precursora aí da Confidência Mineira. E ela, sendo descendente desse irmão da Maria da Cruz, ela tinha várias posses, né? E como ela é descendente aí de nobres da coroa portuguesa, ela tinha condições de relatar problemas para a coroa portuguesa, ou seja, ela poderia enviar carta
ao rei, no caso aqui endereçado a Dom João, né? Ela encaminhou ao príncipe regente Dom João em 1802 esse documento reclamando das suas condições diante do seu marido. E aqui ela vai relatar quais eram esses problemas e como se deu isso, né? Dizia ser órfão de pai e de mãe, tendo passado por morte desses à tutela de uma avó. Então veja que ela perdeu a mãe, perdeu o pai, e a avó, que foi quem se incumbiu de criar ela, né? Os bens de fortuna por ela herdados incitaram a muitos a pretenderem-na para esposa, e entre esses pretendentes estava Belchior José de Campos, homem pobríssimo, mas que prometera pagar liberalmente a quem acertasse aquele matrimônio. Então veja que ela se tornou órfã, muitos queriam se casar com ela porque ela tinha herdado várias posses, né? E dentre eles Belchior José de Campos, que é o meu tio heptavô. E está dizendo aqui que ele era pobríssimo, mas na verdade ele era descendente aqui de José Gonçalves de Siqueira, que era o capitão-mor da região, que é também filho do Manuel Afonso de Siqueira, que também era capitão-mor. Por algum acaso, pode ser que o Belchior José de Campos ele tenha vendido suas posses, como nós veremos ver aqui, ele não tinha um bom comportamento, né? Pode ter sido isso o fato de que o levou à pobreza, né? Mas o fato é que ele prometia pagar bem para quem conseguisse arranjar o casamento dele com a Ana Joaquina de Santo André, que é a nossa heroína, a personagem aqui da história, né? Então ele casou com Dona Ana, com ele, né, quando tinha apenas 10 anos e 9 meses. Então ela se casou com ele, com Belchior, né, a Dona Ana se casou com Belchior com 10 anos e 9 meses. Tempo em que nem tinha escolha, nem livre albedrio. Ignorante das leis canônicas, não se lembrou de argumentar que a idade mínima exigida pela igreja às moças para a celebração do casamento era 12 anos. Então veja que ela começou argumentando que ela se casou com 10 anos, né, e 9 meses, e a regra da legislação da época da igreja é que a mulher só poderia casar com 12 anos. Então ela não tinha consciência plena nesse casamento, por isso ele seria considerado nulo, mas mesmo assim ela não alegou a nulidade do casamento. Em sua petição, no caso aqui ao príncipe regente Dom João, né, não culpou a avó, sua tutora, por ter consentido no enlace. Talvez porque seu casamento não se fizera por meação, como era habitual, mas sim por escritura de arras lavrada no julgado do Arraial dos Couros, na capitania de Goiás. As arras constituíam uma forma de defesa do patrimônio feminino, pois a escritura equivalia a uma separação dos bens entre os cônjuges, conservando cada um os que proviessem de suas respectivas famílias, não havendo, portanto, meação. Então, ela se casou com arras, né, com uma espécie de contrato em que cada um manteria sua propriedade e haveria, então, uma divisão, né, entre eles. Não havia uma meação e o homem ele não teria a posse plena de todos os bens, né? Com o casamento, Belchior passara do extremo da miséria ou da abundância ao da abundância, único fim a que se dirigiam seus pensamentos. E ela, menina ainda, vivendo nos interiores do sertão, muitas léguas distantes de vizinhança, começou a sofrer com a conduta do marido, cujos horrorosos delitos eram notórios naquela região. Por modéstia, não expunha a concupiscência do marido, nem quanto ela sofria na vida de casada. Então, ou seja, ela mostrou nessa carta ao príncipe regente que o marido, logo depois de ter feito o casamento, né, não se comportava muito bem e cometia diversos problemas, né, e horrores e delitos naquela região, e que ela diz que se abstém por causa da modéstia, ou seja, bem provável que ele traía ela, que ele tinha relação com várias outras mulheres e até mesmo crimes ou coisas do tipo naquela região, e por isso ela sofria nessa vida de casada, né? Não hesitou Belchior em subornar o tabelião onde fora feita a escritura de arras. Conseguiu apanhar o título do notário e o queimou. Ou seja, aquele contrato de arras, de bens, que dividia os bens, né, dela com o Belchior, ele pegou esse documento, foi lá no tabelião, subornou ele e queimou esse documento. Ou seja, não há demonstração clara, então, de documentos de que havia essa divisão de propriedades entre ela e o marido. Tendo o tabelião fugido depois de recebido o suborno, e dele não se sabe, concluía Dona Ana Joaquina. Aos bens que ela possuía por herança dos pais, acrescentaram-se depois os que lhe deixou seu irmão,
morto no julgado de Cavalcante na capitania de Goiás. Não se tratava de uma herança, mas sim de uma doação, lavrada e assinada por várias testemunhas, ficando Dona Ana com a obrigação de pagar as poucas dívidas do defunto e de fazer seu enterro. Voltara para casa depois da morte do irmão com mais 20 escravos, ou seja, além dela herdar dos pais toda aquela fortuna, né, várias terras, barras de ouro, de prata e vários escravos, ela também acabou recebendo do irmão que havia falecido a doação de vários escravos, de várias questões financeiras e de terras, né, que ela vendeu depois. E, enfim, ela acabou voltando então com mais 20 escravos. Ela tinha então um total de 50 escravos, propriedades de vários hectares, várias terras, e além disso, várias barras de ouro e prata. Né? E, enquanto que o marido, pelo fato do casamento ter sido feito em arras, ele não possuía muitos bens, né? Apenas aquilo que ele já tinha conquistado anteriormente. Quando viu a mulher possuidora de bens ainda mais avultados, Belchior começou a insistir para que ela lhe fizesse uma escritura de doação, o que ela recusou, não só pelos agravos próprios, como pela conservação da sua vida, pois várias vezes o marido tentara matá-la com a ajuda de um cabra que tinha em casa e de outros a quem fizera dádivas, em parte onde não há justiça e sim injustiça, ou seja, nos confins do sertão. Contudo, escapara da morte graças a avisos e cautelas. Então, o próprio marido tentou matar a esposa, né? O meu tio Eptavoi tentou matar a própria esposa para que ele pudesse, então, pegar aquelas propriedades, aqueles bens. Mas, felizmente, várias vezes ela foi avisada, ela tinha vários contatos que conseguia se livrar aí dessas ameaças do próprio marido, né? Então, história bem triste, né? Vendo que não obteria da mulher a doação pretendida, Belchior decidira acusá-la de adultério, a fim de se apossar dos bens, pois a legislação portuguesa permitia que o marido da adúltera, não havendo filhos do matrimônio, ficasse na posse dos bens desta. Perante tal acusação, dirigiu-se Dona Ana à cadeia de São Romão para mostrar sua inocência e para provar que o marido pagara 200.000 réis ao juiz para a condenar como adúltera. Este suborno provocara o clamor geral daquele povo, que bem conhecia o digno comportamento de Dona Ana e a conduta libertina do marido. Este então dirigira-se ao arraial e pedira perdão público à mulher, mas introduzindo-se na casa desta, fizera assumir a ação judicial que ele próprio movera e voltou a insistir na doação de bens, exigindo que ela o acompanhasse. Ela, ofendida na parte mais preciosa de sua honra, recusara aquelas propostas. Ou seja, o marido então tentou matar ela várias vezes, não conseguindo então, ele acusou ela de adultério, veja, né? E ele não esperava, ele pensava que ela iria fugir, né? Que a acusação de adultério era uma acusação muito grave, especialmente quando era feita em relação às mulheres, né? E ele imaginou que ela iria fugir e pronto, ele teria posse de todos os bens. Quando na verdade ela foi diretamente à delegacia e falou que não cometeu nenhum crime, que não fez nada de errado e que isso seria invenção do marido. O próprio povo já conhecia a dona Ana Joaquina e sabia que ela não tinha feito adultério, que o marido é que era cheio de problemas na região. Então o próprio marido pediu perdão publicamente, né, e depois subiu esse processo que ele mesmo moveu contra ela. Então veja que absurdo, né? E logo depois ele pediu a ela para que ela fizesse doação, a que ela recusou ainda, né? Então veja que é uma situação bem triste, né? O marido tenta se apossar dos bens, né? O irmão falece, ela herda do irmão, o próprio marido tenta matar ela várias vezes, o marido acusa ela de adultério e ela consegue então ainda assim manter os seus bens, porque o próprio marido não esperava que ela fosse à delegacia e falasse que não teria cometido, ele esperava que ela iria fugir, né? Requereu então alimentos do marido, por já estar vivendo separada dele. Então ela se separou dele, né, como forma de prevenir para que ela não pudesse ser assassinada por ele, né? Então ela se separou dele e pediu alimentos, pediu uma pensão. E pelo ouvidor da comarca de Sabará foram lhe abritados 10 tostões por dia. Essa decisão judiciária, contudo, não foi acatada por Belchior, e esse de posse de todos os bens, desfrutando-os, vendendo-os e dispensando-os. Ou seja, ele se apossou de todos os bens, ela se separou dele, né, depois de toda essa questão, e entrou na justiça para requerer pensão, para que ela pudesse se alimentar, ter condições, já que ela não tinha posses, que estavam todas com o marido. O marido, então,
tendo essa decisão, ele não acatou, não pagou essa pensão. Dona Ana, então, recorreu ao governador de Minas para que esse fizesse cumprir a determinação do ouvidor, tendo-lhe o marido entregado uma pequena quantia em dinheiro e o restante do pagamento em 2 escravos. Mas depois voltou a apropriar-se desses e nunca mais pagou os alimentos devidos à mulher. Ou seja, ele não pagava os alimentos, ficou com todos os bens. Depois de um tempo, ele deu algum dinheiro para ela e depois deu os 2 escravos, mas depois se apossou desses escravos de volta e ela ficou sem nenhum bem nessas condições. Então, sua oposição ao príncipe regente Dom João, Dona Ana acentua que o marido facilmente subornava as autoridades judiciárias e que, portanto, de nada lhe adiantava recorrer a estas. Decidira ela, em 1800, fazer uma justificação, ou seja, provar com testemunhas uma série de acusações contra o marido. Foram 11 os itens justificados, alguns deles incorporados já na representação à coroa, mas outros novos. Por exemplo, disse ser filha do capitão Manuel Nunes Pinto e de sua mulher Bárbara Gomes Correia da Cruz, que tinham morado na comarca de Goiás. Sua avó e tutora era Dona Florença Correia das Neves, que lhe entregara sua herança por ocasião do casamento, constando dela 2 fazendas de criar gado, Vácuo e Cavalar, São Miguel e Barriguda, citas na ribeira do Orocuja, no distrito de São Romão, e que nelas haveria entre 25 e 30 escravos de ambos os sexos, e todos os traços serviços da casa e bastantes peças de ouro e prata. Desse modo, enquanto a dona era proprietária de cerca de 50 escravos, incluídos os que recebera do irmão, o marido possuía apenas 4, quando se casara com ela, tendo depois herdado do pai outros 4. Pelo auto de justificação, ficamos também sabendo que o casal não tinha filhos e que o marido, vendo-se sem prole cuja herança pudesse um dia administrar, instou com ela para que lhe vendesse sua parte dos bens do casal e para isso se deslocaram da fazenda de São Miguel ao arraial de São Romão. Mas Dona Ana, mais bem advertida e aconselhada, desistira de fazer a escritura de venda dos bens ao marido. Este logo a ameaçara de que havia de pô-la nos termos de pedir esmola, enquanto na representação à coroa Dona Ana se referia à doação de bens, na justificação usa o termo venda, talvez porque na prática se tratasse de uma venda fictícia, portanto mais próxima de uma doação. Fica claro na justificação que a querela por adultério movida pelo marido tivera por objetivo ver se ela fugira e deixava seu cabedal, o que ela não fizera, pelo contrário, apresentara-se na cadeia São Romão para se mostrar sem culpa. Depois desse episódio, o marido se empenhara para que ela voltasse para casa, mas viveram juntos apenas 2 meses. Ou seja, mesmo diante de tudo isso, ela perdoou o marido e viveu com ele durante 2 meses, tendo ela nesse período cuidado dele, lavando, cozendo, guisando e fazendo em tudo vida marital. Novamente, ele insistiu para que lhe vendesse os bens e, como pela segunda vez recusou, ele se voltou contra ela. Quis Dona Ana ainda provar nesse auto de justificação que Belchior não só tentara destruir sua honra, como destruir a casa da própria irmã, no caso aqui, minha hepta-avó, né? Então, esse Belchior, que é meu tio, hepta-avô, ele tentou não apenas atentar contra a vida da sua própria esposa, como também a vida, no caso aqui, a honra da minha hepta-avó, a irmã dele, a própria irmã, né? Dona Maria Francisca Caetana de Campos, né, que é minha hepta-avó, fazendo que ela querelasse de seu marido, o capitão Manuel Pereira Machado, dizendo que este havia desonestado suas enteadas quando essas se achavam casadas, vivendo honestamente em boa harmonia com seus maridos. Tudo isso a fim de privar o cunhado da ameação do casal, tendo a irmã em juízo feito inventário e repartido os bens com os filhos. Então, ou seja, não apenas satisfeito em tentar difamar a própria esposa e tentar assassiná-la, ele tentou também pegar os bens aí em relação à própria irmã, que é a minha hepta-avó, Dona Maria Francisca Caetana de Campos, difamando o marido dela, né, que é o capitão Manuel Pereira Machado. Ele é o 3º marido, né, eu sou descendente aí do 2º casamento dela, e dizendo que ele havia então tido relações, né, com outros parentes, as suas enteadas, quando na verdade todas elas já estavam casadas, já tinham filhos e não havia nada disso, né? Esse caso evidencia como uma dona proprietária de bens defendia seus interesses mesmo no sertão mineiro, fosse por iniciativa própria, fosse por conselho de outrem,
contra um marido que pretendia apoderar-se indevidamente da herança da mulher, apesar de ter aceitado casar-se com a escritura de arras, documento que depois fizera desaparecer por lhe ser inconveniente. O suborno das autoridades judiciárias tornava ainda mais difícil a uma dona defender suas propriedades, e daí o recurso à coroa como a instância última onde poderia receber remédio para os seus dissabores conjugais. Então essa é a história de Dona Ana Joaquina de Santo André, casada aí com Belchior José de Campos, né, que é o irmão da minha heptavó Maria Francisca Caetana de Campos, para você ver como era uma vida complexa, né, uma vida dura, até mesmo para aquelas que eram mulheres de posses, de famílias ricas, e são as donas mineiras. E aqui há relatos de vários outros casos, fala sobre, por exemplo, as mulheres dos Inconfidentes, né, o que aconteceu com as mulheres dos Inconfidentes mineiros, fala sobre outros casos de alta relevância em se tratando aqui de casos de donas de terras, né, fala sobre as mulheres na sua religiosidade própria também nessa região. Enfim, é uma obra que é fascinante para compreender esse mundo feminino, e aqui nós temos um pouco da conclusão da autora, né? O que procurei demonstrar com este estudo sobre as donas mineiras assente apenas na documentação do Conselho Ultramarino e do desembargo do Passo, sem recorrer aos arquivos locais, é a necessidade de ampliar a pesquisa sobre as minas setecentistas, incorporando uma nova área da história da família que incita sobre as famílias de condição nobre e o papel das donas no âmbito familiar e social. Então, aqui, defender a ideia de que a sociedade mineira distinguia apenas entre mulheres brancas e mulheres de cor, entre ricas e pobres, é ignorar a complexidade da sociedade do antigo regime, fosse no reino, fosse no Brasil, mesmo que nas capitanias do interior, essa complexidade parecesse menor do que nas capitanias do litoral, como Bahia, Pernambuco ou Rio de Janeiro. À medida que a população ia aumentando e a sociedade ia adquirindo matizes diferentes daqueles que caracterizaram o período inicial da mineração, a sociedade mineira ia se tornando mais semelhante à das capitanias litorâneas, e à presença das donas mais visível, mas mesmo na primeira metade do século XVIII, a clivagem nobre-plebeu existia, e portanto também aquela outra donas e plebéis. Então ela traz então aqui uma introdução para esse estudo das mulheres mineiras. Então é uma obra muito interessante que traz aqui um relato aqui dos meus familiares e que serve para que você possa compreender esse período de várias injustiças e de momentos dramáticos na nossa história, na história de Minas Gerais e na história do Brasil desse período antes da independência política do Brasil. Então é isso, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.